Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a nossa sequência sobre estudos de gênero. Neste vídeo a gente vai tratar da questão da participação política das mulheres, mais especificamente a participação política das mulheres nos parlamentos e no poder executivo. Vamos começar conversando um pouco sobre o The Gender Snapshot. O que é isso? É um relatório das Nações Unidas que trata de um instantâneo, uma visão geral do que é que está acontecendo no mundo em termos de limitações institucionais para que haja igualdade de gênero. E ele faz assim um quadro geral mundial. Alguns dados que eu acho que são importantes a gente ter em mente para tentar compreender o contexto em que acontece essa grande desigualdade de representação de mulheres na política no mundo e no Brasil. Em primeiro lugar, nesse relatório se fala que em 18% dos países no mundo, as mulheres não têm direitos iguais aos dos seus maridos ou a de seus filhos. Em 54% dos países, ou seja, mais da metade dos países, não está caracterizado o estupro como a falta de consentimento livremente da mulher para ter relações íntimas. Em 51% dos países, mais da metade, existe apenas, pelo menos, uma restrição para que as mulheres possam ocupar todos os tipos de trabalho que os homens ocupam. E em 72% dos países que são mapeados, e não se estabelece como a idade mínima legal para haver um casamento 18 anos. Então, dessa forma, você tem em diversos países ainda a prevalência de casamento infantil forçado. Obviamente que essa idade é colocada tanto para homens como mulheres, mas a gente percebe que é muito mais presente, estatisticamente falando, o casamento forçado infantil de mulheres que de homens. E um aspecto também que tem que se salientar é a questão que, no ano passado, 1 em cada 8 mulheres, na realidade não é no ano passado, é no ano anterior, no caso, a data, né, da pesquisa, né? Alguns países é 2023, outros países é 2022, um pouco variável. Mas 1 em cada 8 mulheres ou meninas, ou seja, pessoas entre 15 e 49 anos, foram sujeitos à violência ou física ou sexual por um parceiro íntimo. E um outro aspecto fundamental se refere a trabalho não pago realizado por mulheres. A gente sabe que, tradicionalmente, por uma questão cultural, por uma questão de uma sociedade que acontece praticamente em nível global, né? Que é machista, que é patriarcal, as mulheres acabam desempenhando tarefas domésticas, de higienização da casa, limpeza da casa, cozinhar, para realizar compras, né? Cuidar das crianças. E o que a gente constata é que, em nível global, o tempo despendido em trabalho não pago, cuidando de crianças, cuidando dos idosos, cuidando de pessoas que estão temporariamente afastadas do mercado de trabalho, cuidando de pessoas adoentadas, as mulheres despendem 2,5 vezes mais tempo que os homens. Isso tudo é trabalho não pago e trabalho não reconhecido socialmente. Todo esse contexto, né, essa situação de desigualdade de direitos, essa situação de ausência de cidadania acaba se refletindo também numa subrepresentação política. Mundialmente, a gente tem que em 2023 as mulheres detinham 26,9% dos assentos nos parlamentos e 35,5% em governos locais. E das posições gerenciais, elas detinham 27,5% das posições gerenciais. As mulheres representam mais da metade da população do mundo.
No Brasil, não tem grande diferença em relação ao que acontece no mundo, não. Só para ter uma ideia, pegando dados, né, do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2022, foram candidatas 9.743 mulheres e 18.999 homens. Ou seja, cerca de metade de candidatos mulheres em relação a de homens, né? Aí, desse total, né, foram eleitas 2 governadoras, 6 vice-governadoras, 4 senadoras, que representam mais ou menos 5% do Senado, 91 deputadas federais, que representam aproximadamente 17,7% da Câmara. Aí, como é que a gente vai aumentar a participação feminina na política? Bem, a gente sabe que, segundo justamente esse trabalho da ONU, esse relatório da ONU, né? No ritmo atual de progresso, seriam necessários mais ou menos 145 anos para que houvesse uma paridade de gênero na política. Então a gente precisa efetivamente tomar medidas de política pública para conseguir efetivamente apressar esse processo de paridade na política. Algumas medidas, né, já foram tomadas, como por exemplo, né, o financiamento eleitoral, que a gente, né, tem um financiamento eleitoral direcionado para mulheres. Cotas de gênero também é necessário, né? A necessidade de combate à violência política e a desconstrução de estereótipos, né? E principalmente programa de formação de liderança para meninas e para mulheres, e colocar, né, dentro da educação, dentro campanhas, né, que tentem justamente abordar a questão da igualdade de gênero e a necessidade da igualdade de gênero para a gente ter de fato cidadania no país, né, e no mundo. Gente, se você conhece alguém que se interessa por política, né, por favor, passe esse vídeo adiante. Até o próximo.